Mateus, capítulo 9. Foi um texto bastante falado desde quarta-feira, que estivemos aqui no propósito, no grupo de oração, e hoje também. E eu creio que não é à toa que Deus ele fica falando. Não é repetição de palavra, porque a palavra do Senhor se renova. Quando a gente compreende que Deus está falando muitas vezes a mesma coisa, é porque Ele quer que algo aconteça, algo de novo aconteça. Algo que não está acontecendo passe a acontecer. Mateus capítulo 9, versículo a partir do 1. E diz assim a palavra do Senhor. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua própria cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus os seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seus corações? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se e ande. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-se, pegue sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com eles os seus discípulos e muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Louvado e exaltado o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, o tema para essa noite é: o que é mais fácil? Muitas vezes a gente tem vivido à base da facilidade. Na verdade, entre o certo e o fácil, a humanidade tem buscado a facilidade das coisas. É mais fácil, por exemplo, destruir um relacionamento do que edificá-lo e mantê-lo. É mais fácil abandonar do que perdoar. É mais fácil desacreditar do que manter a fé. Então, é mais fácil resistir do que perseverar. E essa tem sido a resposta para tantas questões, para tantas situações, a facilidade. Mas a palavra não se revela a nós e nem nos norteia, nos direciona a viver do que é fácil, mas do que é certo. No capítulo 9 de Mateus, aqui está destacado o poder e a autoridade de Jesus como Filho de Deus, não é? Como Filho de Deus, principalmente nestes relatos de cura. Fala aqui da cura do paralítico, da cura dos dois cegos, da cura da mulher que sangrava e também até da ressuscitação da filha de um oficial. Todos esses relatos respondem à fé das pessoas, não é? Que é o caso do paralítico e que nós vamos aqui enfatizar melhor. O fato é que ninguém vai até Jesus e volta sem resposta, né? Todos esses relatos respondem à fé das pessoas porque, de fato, aquele que tem fé tem resposta do Senhor. Porque Jesus, ele tem resposta para quem vai até Ele. E mais do que isso, Ele é a resposta para a minha e para a sua vida e para toda e qualquer situação. Então, por onde nós temos andado e a quem nós temos ido, responde muito acerca da nossa fé, daquilo que a gente acredita, de como nós estamos e até de como ficaremos, de que resposta nós teremos. Então, que possamos, por meio da fé, ir até o Senhor e com
Nessa passagem nós vamos compreender essa passagem como mais uma oportunidade de fazer, de praticar, de exercer o que é certo e não o que é fácil, né? E nesse primeiro aprendizado com Jesus Cristo, nós vamos aprender que é possível dar às pessoas o que elas querem, contanto que antes seja dado o que elas precisam, né? Muitas vezes nós nem sabemos do que precisamos, mas estamos pedindo algo ao Senhor e não compreendemos que Ele já nos deu o que a gente precisa, mas a gente está focado no que a gente quer e podemos receber, contanto que a nossa percepção espiritual possa notar e ser gratos pelo que Deus já nos deu, que é aquilo que nós precisamos. Então é possível dar às pessoas o que elas querem, primeiro dando a elas o que elas precisam. Em Marcos, não precisa abrir, em Marcos capítulo 2 e no Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 8, este mesmo relato, né, nos diz uma informação diferente de que esse paralítico foi levado até Jesus sendo descido pelo telhado, não é isso? Aqui no Evangelho segundo Mateus, esse relato ele é mais simples, né? Jesus ele está de volta à sua cidade e ali se depara com esta situação, com este cenário, um grupo de amigos com um paralítico numa maca. E aí, rodeado por seus discípulos, tantos outros alunos, inclusive os fariseus, né, que estavam sempre ali atentos ao que Jesus ele estava fazendo, praticando. Essa situação daquele homem acamado ali, né, a gente sabe que se somente o paralítico tivesse fé, não seria possível só por meio da fé dele chegar até Jesus. Foi necessário que houvesse pessoas, amigos, que estendessem as mãos e o levassem. E logicamente os seus amigos, se não fosse envolvido por tamanha fé, não iam deixar seus afazeres, não iam a troco de nada levar o paralítico até Jesus, né? Assim como Jesus ele se alegra da fé deste grupo, é porque os amigos do paralítico demonstraram uma fé também valiosa, né? Uma fé valiosa diante do Senhor. A dificuldade desse paralítico ir até Jesus era física. Nós compreendemos isso. Era física. Ele precisou de um grupo de amigos que pudesse levá-lo até Jesus e que tivesse uma fé igualmente valiosa como a dele. Que uma fé que fosse buscar a resposta necessária. Mas existem pessoas lá fora, e talvez aqui e em outras igrejas e em todos os lugares, que também têm dificuldade de chegar até Jesus. E às vezes não é uma dificuldade física, é uma dificuldade espiritual, é uma barreira espiritual que precisa ser quebrada. E muitas vezes não só a pessoa, mesmo que tenha uma fé, aquela fé que talvez você conheça alguém, venha à sua memória agora, alguém do seu convívio que tem uma fé tão linda, né, que se expressa tão bem falando de Deus, mas não tem aquele conhecimento, porque não foi até Jesus, está precisando de que um grupo de amigos, de que eu, de que você estenda as mãos e diga assim, vamos até Jesus. De que nós possamos mostrar onde Jesus está, levar a pessoa até Jesus e quebrar esta dificuldade, esta barreira. Porque nós sabemos que tem pessoas aí agora que têm uma fé linda, mas que não conhecem a Jesus Cristo pessoalmente, de intimidade, não é? Então nós precisamos, assim como esses amigos, romper esta dificuldade que não é física e que a gente pode, porque habita em nós Deus Todo-Poderoso, que nos impulsiona, que nos dá autoridade, em nome de Jesus, para quebrar a barreira. Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Foram as palavras de Jesus para o paralítico. Versículo 2, parte C. Certamente não era isso que eles queriam ouvir, né? Tanto aquele grupo em específico, quanto os outros espectadores que estavam ali. Porque afinal, qualquer curioso que estivesse ali naquele momento, iria dizer, mas o homem está acamado, então ele não veio pedir perdão, né, por nada, ele veio querer se perguntar. E não só por isso, mas também pelo fato de um ser humano perdoar pecados. Porque foi isso que maldosamente em seus corações os fariseus começaram a murmurar entre si. O fato de
homem perdoar pecados. Então não era isso que eles queriam ouvir, mas a onisciência de Jesus confronta aqueles fariseus e revela a todos o que está em seus corações. E ele diz no versículo 5: que é mais fácil dizer, seus pecados estão perdoados, ou levanta-se e anda? E com isso Jesus, ele declara ali, né, ele dá a oportunidade ali a todos de ver mais um milagre, tendo em vista que não foi em vão desse grupo ter chegado até Jesus, porque nos versículos anteriores, né, Jesus já havia iniciado seu ministério, Jesus já havia realizado vários prodígios, vários milagres, maravilhas. Então esse grupo foi até ali sabendo que ali sairia a resposta, o milagre esperado. Então, por esta razão, Jesus deu mais uma vez, dizendo isso, a oportunidade de realizar mais um milagre. Só que o que todos ali deixaram de perceber é que Cristo já havia atuado milagrosamente na vida daquele paralítico. Porque se ele tivesse sido levado de volta para sua casa, após essas palavras de Jesus, no versículo 2 para ser, ele já não seria o mesmo. Você crê nisso? Porque perceba que ele recebeu o perdão dos seus pecados, tanto para a sua alma, e o Pai Todo-Poderoso que ele chamou de Filho. Ele não tinha mais como ser o mesmo. E eu creio que você, assim como eu, quando por meio da fé, ao ouvir o Evangelho do Senhor e entregamos a nossa vida a Ele, nós voltamos para a mesma casa, para a mesma vida, talvez com as mesmas pessoas que a gente veio ao culto naquele dia, mas não voltamos do mesmo jeito. Nós voltamos diferente. Não tem como ir até Jesus e sair da mesma forma. Não tem. Em hipótese alguma. Então eu acredito nisso. Nós recebemos, ao entregar nossa vida a Jesus, o ânimo para a nossa alma, o perdão dos nossos pecados e todas as outras promessas que Ele tem em Sua palavra para mim, para a tua vida, começou a nos acompanhar desde então e até os dias de hoje. Então nós não temos como ser as mesmas pessoas. E este homem, se tivesse voltado naquela marca, já não seria mais o mesmo. Porém, no versículo 6 e 7, Jesus decide curar. Jesus decidiu curar com um propósito, para mostrar que ele tinha autoridade para perdoar pecados. E essa estratégia de Jesus foi maravilhosa, porque ele quebrou ali tudo, toda a maldade e todo o paradigma humano com relação aos fariseus, porque ele deixou os fariseus sem resposta. Porque embora eles não acreditassem, eles negassem o direito, o poder, a autoridade de Jesus em perdoar pecado, eles não tinham como negar a cura do paralítico. Eles iam ver aquele paralítico se levantando e andando. Aliás, eles viram o paralítico se levantar e andar e ir para sua casa com aquela marca. A cura física e a cura espiritual não representa dificuldade alguma para o Filho de Deus. Eu creio nisso. Nem naquele dia, nem hoje. Jesus, Ele é o mesmo, Deus, Ele é o mesmo, Ele atua milagrosamente e poderosamente na vida de cada um dos seres, na vida daqueles que o buscam. Ele não mudou. O fato de não estar acontecendo alguma coisa nas nossas vidas não quer nem dizer que Ele esteja parado. Ele é atuante, Ele é poderoso, Ele não mudou. Cristo, Ele é o mesmo, Ele continua levantando os doentes físicos. E Ele também continua levantando da lama os doentes da alma, curando, salvando, limpando, para que eles possam seguir. Eu acredito nisso. Você acredita nisso? O poder da palavra de Cristo naquele momento fez o paralítico se levantar e andar. E mais à frente, no versículo 9, fez também Mateus se levantar e seguiu. Esse mesmo poder, essa mesma palavra, fizeram duas pessoas se levantar e crer ainda mais nele. É aqui que nós vamos ficar o centro do aprendizado dessa passagem. Mateus 9:9. Vamos aprender com Jesus que a oportunidade de salvação deve ser ministrada a todas as pessoas, sem exceções, mesmo aquelas mais improváveis segundo a nossa ótica. Muitas vezes a gente imagina que alguém não precisa
Apenas duas palavras, versículo 9, parte B. Siga-me. Apenas duas palavras. Deu a Mateus uma vida, um rumo totalmente diferente e um propósito completamente novo. Siga-me foram as palavras de Jesus quando passou em frente àquela coletoria onde Mateus estava sentado. E diferentemente do cenário do paralítico, visivelmente Mateus não precisava de cura. Não precisava, ele estava ativo no seu trabalho. E ele também não foi levado pelos seus amigos. E se julgarmos pela sua posição na sociedade e pelo seu emprego, nem amigos ele tinha. Ele não tinha. Ele era alguém que esbanjava a saúde física. Era alguém que financeiramente vivia bem. Mas agora Jesus chamá-lo. Jesus chamou Mateus. E eu convido a igreja nesse momento, a pensar em alguém com essas características. Pense em alguém nesse momento com essas características. Alguém que não sofre com problemas de dinheiro. Alguém que expande a saúde física. Alguém que, diferentemente do paralítico, está no seu trabalho, está fazendo as coisas. Alguém de uma alta posição na sociedade. Imagina alguém com essas características de Mateus. Imaginou? Jesus, ele passa por essa pessoa sempre ou de vez em quando, através da sua vida. Pensou nisso? Jesus quer salvar essa pessoa. Jesus passou por Mateus, chamou Mateus. Jesus habita em mim e você. Jesus quer salvar essa pessoa. A oportunidade de salvação para alguém muitas vezes está em nossas mãos, em nossas mãos, não é em nosso poder, no nosso serviço, é na nossa disposição de servir a Deus, porque somos habitados do seu Espírito. Ele habita em nós, ele fala através de nós, ele atua através de nós, ele manifesta poder através de nós. É tudo para ele, mas somos instrumentos. Então, devemos nos posicionar como tal. Mateus, ele se levantou naquele dia, mais um dia de trabalho. Ele se levantou para um dia normal de trabalho, talvez comeu as mesmas coisas todo dia, vestiu a mesma roupa de todo dia, talvez com o mesmo pensamento de ir para ali, de ser chacoteado, de ser criticado, de ser apontado, de ser cuspido, não sei, sabe, de enfrentar um grande exército judeu chateado com ele. Ele acordou para mais um dia de trabalho e se deparou com Deus Todo-Poderoso, que lhe chamou pelo nome, que lhe deu o serviço no reino e uma morada no céu. Só Deus pode fazer isso por mim, por você, por quem está lá fora e por quem precisa. Deus pode, mas Ele nos usa como instrumentos para isso. Nós estamos aqui à disposição de Deus. O que seria mais fácil para Jesus naquele momento? Passar direto naquela coletoria, não olhar para Mateus, não chamá-lo, porque até então, se ele convidasse, se ele tentasse adicionar uma pessoa na posição de Mateus ao seu grupo, ele poderia ser muito mais criticado pelos seus, talvez abandonado pelos seus. Seria muito mais fácil Jesus seguir o seu propósito e fazer, só a obra, tá ali com os seus discípulos, com os seus alunos, mas Jesus, ele tem um propósito que nós desconhecemos. Jesus, ele veio com uma missão que muitas vezes é limitada à nossa mente humana. Nós não compreendemos. E Jesus adicionou ao seu grupo mais um homem cujos seus ensinos nos ajuda, nos orienta e nos direciona até os dias de hoje. Então Jesus chamou Mateus. E para mim, para você, o que é mais fácil? Seguir com a nossa rotina, casa, trabalho, igreja, sempre rodeado das mesmas pessoas, porque são pessoas que nos agradam, os assuntos são bons. Onde a gente estiver, seja na casa, na vizinhança, no trabalho, fala sempre dos mesmos assuntos, porque cada grupo ele tem um assunto específico, No trabalho a gente fala uma coisa, na calçada a gente fala outra, na igreja a linguagem é outra. Então cada grupo tem o seu assunto específico, mas nós temos um assunto em comum
aqui nós vamos para o terceiro aprendizado com a pessoa do Cristo, que se encontra aqui no versículo 10. Vamos aprender com Jesus que a misericórdia ela é o exercício primordial da fé nele. A misericórdia é o exercício primordial da fé nele. Nos versículos 10 e 11 diz assim: E aconteceu que, enquanto Jesus estava em casa, reclinado à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram comer com ele e seus discípulos. O 11. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Jesus estava jantando com seus discípulos e com muitas outras pessoas, inclusive os recém-chegados, como Mateus. E alguns dos fariseus faziam esse questionamento acerca dos publicanos e pecadores. Logicamente, naquela época, as pessoas de credibilidade na sociedade não se misturavam com qualquer um. Naquela época, não é? Ou será que os dias de hoje são assim ainda? Infelizmente, assim como os fariseus, hoje boa parte dos grupos que seguem a Jesus agem da mesma forma, continuam pensando que as pessoas que estão lá fora, que ainda não entregaram a vida a Jesus, que cometem pecados visivelmente grandiosos, essas pessoas elas não têm chances com Deus. Infelizmente, muitos pensam dessa forma, pressupõem de que por tamanho pecado não tem chance com Deus, não precisa falar de Jesus, não tem mais jeito. Infelizmente, essa ainda é a realidade de muitos que seguem ao Senhor. E é aqui que Jesus ele diz que não são os sãos, os curados, mas os doentes que precisam de médicos. E particularmente eu acredito que aqueles que não fazem uma obra missionária, que não falam do amor de Deus e da salvação em Cristo Jesus para ninguém, que nunca nem falou, aqueles que apenas visitam o aprisco, se alimentam e voltam para casa, e está tudo bom, muito obrigado. Eu acredito que seja semelhante a este grupo, desacreditando da salvação de Deus, do seu chamado missionário e abrindo mão de uma obra grandiosa que foi colocada em suas mãos. Por quê? Por não acreditar que Deus pode salvar um pecador? Por não acreditar que alguém que está preso por cometer tamanho crime, ou uma prostituta, ou alguém que vive no meio do vício, não tenha chances com Deus, não deve se aproximar de Jesus? Por algum motivo não faz a obra. E esse motivo é desacreditar. Aquilo que nós falamos lá no início, é mais fácil desacreditar do que por meio da fé dizer assim: não, eu vou fazer, eu acredito que tem chance, para que aquela pessoa tem chance, porque Deus me salvou. Ou você é daquele grupo que acredita que, mas rapaz, fulano se converteu, ele já era uma pessoa tão boa. Alguém já falou isso com vocês? Vocês já ouviram isso em algum momento? Eu já ouvi inclusive do meu irmão. Quando meu irmão Tony entregou a vida a Jesus, eu não era crente em Cristo Jesus ainda, eu não tinha confessado a fé, e eu ouvi alguém dizer: teu irmão aceitou Jesus? Ele disse: foi. Oxi, ele bebia, ele fumava, ele era uma pessoa tão boa, sempre uma pessoa alegre, que conversava com todo mundo, de servir ao outro. Aí como se eu não sei explicar a vocês, porque eu não compactuava com esse pensamento. Por que alguém precisa ir até Jesus? Mas que Jesus é esse? Que é falado, que é pregado, que é alguém que não faz nenhuma coisa, nenhuma atrocidade na sociedade, alguém que se comporta tão bem, precisa dele. Será que ele não está vendo que a pessoa é boa? Então, quem acha que as pessoas não, fulano já tem uma fé tão bonita, mas ele está na igreja dele, mas Deus é o mesmo, não é? Também tem esse grupo que, mesmo conhecendo Jesus verdadeiro, se relacionando com ele, ainda acha que Deus é o mesmo. E Deus é um só. Deus é um só. Mas o Deus ao qual servimos não pode, ou não deve, ou não seja o mesmo Deus que alguém serve. Deus Todo-Poderoso, que
existem muitos deuses que as pessoas servem, minha gente. E nós precisamos apresentar o nosso Deus verdadeiro, um Deus da Bíblia, um Deus que salva, um Deus revelado em Jesus Cristo. Então pegue na mão dessas pessoas que têm uma fé tão bonita e apresente Jesus. Se levante. Alguém que fez uma atrocidade, uma maldade, um pecado grandioso, o que é que você pensa que essa pessoa merece? Vamos pensar em alguém que já lhe afrontou, que já lhe causou um mal muito grande. Essa pessoa merece o quê, segundo a sua ótica? Essa pessoa merece justiça, merece pagar, ou merece o céu da moral? O que ela merece? Quando nós passamos a imaginar aquela pessoa, né, que vive uma vida completamente diferente da nossa, que não conhece Jesus Cristo, quando a gente começa a olhar com os olhos do Senhor, com misericórdia, que é o exercício primordial da fé, quando a gente começa a olhar diferente, e quando a gente age dessa forma, a gente acredita que ela pode morar no céu conosco. Muitas vezes a gente, humanamente, quer que as pessoas paguem pelos seus crimes. E isso é entre elas e Deus. A palavra diz que os pecados e iniquidades fazem a separação de Deus do homem, mas há um que pode apagar a iniquidade, limpar todo o pecado e reconciliar o homem com Deus. Esse é Jesus Cristo. E nós, como cidadãos do céu, nós só devemos tão somente pregar Jesus Cristo através da misericórdia de Deus que nos salvou e habita em nós. Ao ouvir aqueles questionamentos, né, dos fariseus a respeito dos publicanos e pecadores que estavam ali comendo com Jesus, Jesus ainda não tinha como se calar, né? Primeiro que ele já bateu de frente com os fariseus através da sua onisciência, sabendo que eles estavam pensando em seus corações, né, ali, eles falando entre si, mas malosamente em seus corações. E aqui claramente eles chegaram até um dos seus discípulos e fez esse questionamento, né? Por que o resto de vocês comem com publicanos e pecadores? E uma das lições que nós podemos tirar desse texto também é que nós, quanto filhos de Deus, e você compreende isso agora porque isso é muito importante para as nossas vidas, para a nossa prática espiritual. Uma das lições que podemos aprender aqui também é que nós, quanto filhos de Deus, muitas vezes, quando a gente se cala em determinada situação, quando a gente silencia, quando somos confrontados, quando somos caluniados, quando somos assim apontados, sabe? Uma situação difícil de confronto, de questionamento, sobretudo com relação ao reino de Deus, à obra do Senhor. Se nós nos calarmos, se nós silenciarmos, não quer dizer que o nosso opositor fique sem resposta, porque Jesus, ele vai lá e vai responder. Muitas vezes a gente quer imediatamente, somos pessoas imediatistas, a gente quer dar uma resposta, sabe? Muitas vezes a gente, quando confrontado, e isso é até da carne mesmo, é humano, a gente quer dar uma resposta. E mesmo que seja uma resposta bíblica, não, eu sou crente, agora eu vou falar diferente, eu vou pensar numa mensagem, num texto, e vou lá responder que não, eu não errei, está aqui na palavra, não. Muitas vezes, se calar não é fraqueza. Se calar, silenciar não é fraqueza. Temos um Deus Todo-Poderoso que irá responder por nós, que irá até lá, irá responder, irá revelar o que precisa ser revelado, e nós precisamos totalmente confiar e descansar no Senhor. Cristo, ele nos justifica. Então, diante daquela situação, Jesus ele foi lá defender os seus escolhidos, né? O pessoal que estava com ele, e ele cita Oséias, capítulo 6, versículo 6.
ele cita Oséias capítulo 6, versículo 6, que diz assim: pois desejo misericórdia, não sacrifícios, e conhecimento de Deus em vez de holocaustos. E ele cita este mesmo versículo mais à frente, em Mateus 12, 7, para enfatizar que Deus ele está mais interessado no amor sincero entre as pessoas, no conhecimento de Deus, no que sabemos a respeito de Deus para praticarmos, do que sobre a observância cerimonial da lei, do culto. Deus está mais interessado no amor entre as pessoas, no que sabemos sobre Ele, na misericórdia que há no meio do seu povo. Os sacrifícios naquela época faziam parte do ritual da adoração do povo de Deus. E os fariseus eles se preocupavam com isso, com os dogmas, com os protocolos, né, da adoração, né, essa parte externa da lei. Mas eles esqueciam o mais importante, passavam despercebido o mais importante, o propósito de estarmos juntos, o que nos une, o amor em Deus, o amor em Cristo Jesus. Então muitas vezes a gente esquece isso também, mas saiba que toda adoração, todo ministério, tudo aquilo que é feito, né, para Deus será em vão se nós também esquecermos o propósito. Se nós esquecermos que para Deus, de fazer a vontade de Deus, que para Deus é mais importante o amor entre as pessoas, a busca sincera por Ele, a misericórdia e a salvação das almas perdidas. Se nós, muitas vezes a gente precisa compreender que a gente se sacrifica tanto, né, para vir aos cultos, a gente muitas vezes deixa as nossas coisas e vem, cumpre a programação, a gente se sacrifica em casa, se sacrifica no nosso trabalho, a nossa vida corre, muitas vezes a gente não tem tempo para muita coisa, e Deus ele está vendo, mas aí a gente esquece de fazer o mais importante, e todo o nosso sacrifício será em vão, se esquecermos o propósito, o que nos une. O que nos uniu aqui nessa noite foi o fato de eu ser santa e você ser santo, de eu ser justa e você ser justo. O que nos uniu aqui nessa noite é o fato de sermos todos pecadores e termos um Deus que nos salvou, nos amou, teve misericórdia e compaixão de nós, aprove Ele chamar a cada um de nós, e Ele é que nos une aqui nessa noite. Então Ele não veio para os justos, Ele veio para os doentes. E se nós nos acharmos justos demais, a gente vai esquecer que tem muitos doentes lá fora que precisam do amor de Deus. Nós somos justificados por Ele. Nós somos santos quando servimos a Ele. Porque tudo é dele. Não é sobre nós. Outra lição que também podemos aprender desse texto, além de exercer misericórdia como exercício primordial da fé, é termos cuidado com as críticas que fazemos das pessoas, sobretudo pelas costas. Precisamos ter cuidado, porque muitas vezes a expressão da crítica revela a ausência de misericórdia. E os fariseus, eles eram completamente apáticos à misericórdia de Cristo, eles eram completamente estranhos à misericórdia de Deus presente em Cristo. Então, falar de alguém pelas costas é muito feio. Muitas vezes a gente se inicia naquela situação, a situação de confronto está aqui. Eu não tenho resposta, Jesus me justifica, eu me segurei, glória a Deus por isso. Mas quando eu vejo um irmão ou irmã, eu vou desabafar, porque eu preciso desabafar. E a gente esquece que isso pode ser uma crítica. Eu posso estar falando de alguém, eu posso estar criticando a atitude de alguém. Os fariseus estavam ali, por que o mestre de vocês come com esse tipo de pessoa? E às vezes a gente pode estar falando isso. Rapaz, por que fulano está assim? Por que fulano fez isso? Por que fulano chegou com alguém? Rapaz, por que tu viu fulano? Então vamos ter mais cuidado com relação às críticas, para não estar expressando falta de misericórdia, que é o exercício primordial da fé. O que é mais fácil mesmo? Muitas vezes a gente, eu tenho dito isso em alguns momentos,
A gente sabe exatamente o que Deus quer. A gente sabe que Deus quer que a gente adore a Ele em espírito e em verdade. A gente sabe que Deus quer que a gente busque a Ele com graça, né? Busque o seu conhecimento da sua palavra. A gente sabe que Deus quer que a gente perdoe. A gente sabe que Deus quer que a gente ame, que a gente ajude, que a gente se disponha a ajudar o próximo, que a gente se disponha a servir na obra. A gente sabe o que Deus quer. Mas às vezes parece que o que Deus quer é tão difícil. E mesmo que a gente seja muito árduo na obra, né? Mesmo que a gente chegue aqui e cumpra com todos os protocolos, com toda a programação, e faça isso, e faça aquilo, e venha na segunda para o departamento do evangelismo, venha na quarta para o culto, venha na quinta para o ciclo de oração, na sexta para a escola bíblica, no sábado para a ceia, no domingo para o culto novamente, mesmo que a gente faça tudo isso, com muito sacrifício, empenhado na obra. Se a gente esquecer de exercer misericórdia, a gente vai parecer com os religiosos fariseus. A gente vai acabar em algum momento sendo cruel com alguém por não exercer misericórdia. E Deus, Ele quer misericórdia e conhecimento de Deus, e não sacrifícios e holocaustos. A gente muitas vezes faz um monte de coisa na casa do Senhor, mas decide em nossos corações não perdoar, ou perdoar com a boca, mas não conviver. A gente decide em nossos corações não fazer. Não, mas eu estou em paz, vou fazer não. E a gente está aqui fazendo um monte de coisa, atuante, ardente, fervoroso, mas decide em nossos corações não amar, não perdoar, não conviver, demonstrando a ausência de misericórdia. Eu concluo nesse dia dizendo: se somos pessoas misericordiosas a serviço do Pai, para alcançarmos almas lá fora, almas doentes que precisam de cura, se somos pessoas que olham com o olhar que Jesus olhou, com compaixão, com amor e com misericórdia, devemos sair daqui nessa noite convictos e certos de que há um chamado para mim e para a sua vida. E esse chamado não é apenas de vir aqui, ouvir uma palavra e voltar para casa. Esse chamado vai além da salvação individual que eu e você recebemos de graça, por meio da graça em Cristo Jesus. Esse chamado é de serviço. Já foi dito aqui, a seara é grande. Os doentes físicos de cama esperam por um grupo de amigos. E os doentes espirituais, os doentes da alma, aqueles que precisam de salvação, também precisam de um grupo de pessoas que cheguem até eles. Eu e você fomos alcançados pela graça de Deus, mas através de alguém. Um dia alguém falou de Jesus para nós. A gente não precisa, eu mesmo não cheguei a aceitar a Jesus assim, né? A confessar a fé em Jesus porque alguém me levou pela mão. Não, eu fui sozinha. Eu decidi, não, eu vou hoje. E fui para o sítio, cheguei lá e confessei a fé em Jesus. Mas ninguém havia pregado para mim antes. Lógico que sim. Lógico que sim. A fé é ouvir. Você um dia ouviu a palavra, mesmo que tenha chegado aqui sozinha e tomado a decisão de descer essa passarela e alguém olhar por você. A fé é ouvir a palavra de Deus. E não ouvirão se não há quem pregue. Você, eu somos instrumentos do Senhor. Nós precisamos pregar esta palavra. Existem acamados precisando de amigos, e existem Mateus precisando de Jesus. Porque Jesus habita em mim e você. E as pessoas por quem passamos nas ruas precisam ver esse Cristo, e mais do que isso, precisam conhecer esse Cristo. Eu sei que seguir ao chamado do Senhor parece ser a coisa mais... Não servir ao chamado, não seguir ao chamado do Senhor parece ser a coisa mais fácil de fazer, mas não é a coisa certa. Porque haverá uma cobrança na minha e na sua vida com relação ao serviço, na obra. Não pense que muitas vezes quando o pastor fala, ou quando a missionária fala, ou quando a diaconisa Rejane chegou aqui e falou também, e convidou. Sabe o que parece
posso fazer por ele não pode fazer por mim. Há um chamado meu especificamente, há um chamado na vida dele, há um chamado na vida da missionária Amanda, de cada um aqui. E quando a gente apela, quando a gente chama, quando a gente convida meus irmãos, vamos para o Setor 1, venha conhecer esse projeto, venha conhecer o SOS, as visitas, é tão bom, é edificante. Vamos para o evangelismo, vamos passar de casa em casa dizendo que Jesus é bom, que Jesus salva. Até mesmo a gente disse aqui. Muitas vezes a gente não entende que Jesus é bom, que Jesus te ama, e isso é o mínimo. Então, muitas vezes, quando eu também estava sentada e era convidado, sabe, eu pensava, mas Jesus, o grupo é tão grande, será que realmente é necessário? Não é que o grupo precise de você, não. E nem Deus precisa de você. Mas há uma ordenança do Senhor: vá e pregue o evangelho a toda criatura. É uma ordem. E enquanto Deus usa pessoas nesse púlpito para dizer a você que você precisa se levantar e pregar, é porque Deus te ama, está com misericórdia para com a tua vida e quer que você se levante para ser usado por Ele. Deus ainda se importa de te usar como instrumento. Imagina isso, Ele quer te usar como instrumento. Devemos nos lembrar que o nosso Messias, ele seguiu pelo caminho do que é certo, e não pelo caminho da facilidade. O caminho do que é certo levou Jesus Cristo ao maior sacrifício por amor e misericórdia a cada um de nós. E nós somos direcionados todos os dias a seguir este mesmo caminho, de negar nós mesmos e de cumprirmos com a ordenança de Deus, de servirmos ao Senhor com as mãos fervorosas, com o coração cheio de misericórdia, com amor, com disposição, não apenas nos falar, mas nos se posicionar. Porque muitas vezes eu sei que a gente tem um desejo no nosso coração, eu sei disso. Aí eu tenho tanta vontade de fazer tal coisa. Olha, se precisar de mim, eu vou, viu? Olha, se o grupo estiver precisando, eu vou, viu? Só é falar, olha, para uma visita assim, quando tiver visita, a senhora me chama, viu? Não. Se posicione. Chega aqui e diga: vim fazer. Vim fazer. Porque o primeiro a te chamar foi Deus. Ou você é um servo disposto e atuante que se posiciona, ou você vai só ser somente aquele que tem vontade. E ter vontade de morar no céu, todo mundo tem. Mas é necessário ter fé. Então, o caminho que nós somos direcionados a seguir todos os dias não é o da facilidade, é o certo, é o caminho certo. Somos direcionados todos os dias. E não de negarmos a nós mesmos e servir ao Senhor, para deixarmos de viver esse evangelho que muitas vezes a gente inventa na nossa cabeça, que facilita a nossa vida, para vivermos o evangelho verdadeiro de Cristo, nos espelhando nele, fazendo o que ele fez, ou como ele fez e como ele nos direciona a fazer. Amém? Que Deus abençoe